Que a paz do Senhor Jesus esteja alcançando você agora, onde quer que você esteja ouvindo esta mensagem. Hoje eu não quero falar de religião, não quero falar de placa de igreja, não quero falar de um evangelho que agrada aos ouvidos. Hoje eu quero falar de algo muito mais sério, o Evangelho do Reino de Deus. Porque foi isso que Jesus pregou. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 9, versículo 35, o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Este versículo é forte e ele resume todo o ministério de Jesus. E hoje eu quero trazer esta mensagem com o tema o Evangelho do Reino de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E este versículo revela o coração do ministério de Jesus. Ele ensinava, ele pregava o reino e ele curava. Quando Jesus estava ensinando, ele estava cuidando da mente. Quando Jesus ele estava pregando o reino, ele estava cuidando do espírito. E quando Jesus ele curava, ele estava cuidando do corpo físico. Nada ficou de fora. Jesus não fazia um evangelho distante, frio ou apenas de palavra. Ele ia até as pessoas, caminhava, se aproximava, tocava e restaurava. Aqui vemos claramente que o evangelho do reino é completo. Palavra, poder, amor e ação. Você pode dar um glória a Deus por isso? É exatamente esse mesmo modelo que o Senhor usa hoje através de servos fiéis como você, meu irmão e minha irmã querida. Precisamos entender que Jesus não pregava um evangelho adaptado, não pregava um evangelho confortável, não pregava um evangelho feito para agradar multidões. A Bíblia diz claramente, ele pregava o evangelho do reino. E isso nos leva a uma pergunta muito séria. Que evangelho está sendo pregado hoje? Porque nem tudo que se chama evangelho é reino de Deus. Olha o que está escrito em Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Perceba aqui algo importante. Jesus não começou falando de bênção. Ele começou falando de quê? De arrependimento. O evangelho do reino começa aqui, ouvinte. Numa versão mais simples, olha o que diz a palavra. A partir daquele momento, Jesus começou a anunciar esta mensagem. Mudem de vida, voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está chegando. Esse versículo ele marca o início oficial do ministério público de Jesus. E repare com cuidado, a primeira palavra não foi milagre, não foi cura, não foi prosperidade, foi o quê? Arrependimento. Arrependimento, irmãos. Jesus começa mostrando que o reino não se acessa de qualquer jeito. Antes de mudança externa, precisa haver mudança interna. Antes do trono vem o quê? O altar. Antes da glória vem o quê? A conversão do coração. Arrependei-vos não é apenas sentir remorso, é mudar de direção,
é abandonar o velho caminho e caminhar agora sobre o governo de Deus. E quando ele diz que o reino está próximo, ele está dizendo: Deus se aproximou do homem. Glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. E você possa me perguntar, irmão Neemias, o que é o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino é a boa notícia de que Deus reina. Reina sobre o pecado, reina sobre o homem, reina sobre a história, reina sobre a eternidade. O Evangelho do Reino não é Deus servindo o homem, é o homem se rendendo ao governo de Deus. E quando o reino chega, irmão, a mentira cai, o pecado é confrontado, a vida começa a mudar. Você está compreendendo? Olha que Mateus 6,33 diz a palavra: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo: procurem acima de tudo o reino de Deus e façam a vontade dele, e Deus lhe dará também tudo aquilo do que vocês precisam. Você está compreendendo a profundidade desta palavra? Jesus aqui, meus irmãos, estabelece uma ordem divina. Não é uma sugestão, é um princípio eterno. Primeiro o reino, não depois, não quando sobrar tempo. Está entendendo? É primeiro. Primeiro a justiça de Deus, não a nossa, não a do mundo, a de Deus. E quando o reino é prioridade, as demais coisas deixam de ser ansiedade e passam a ser acréscimos. Você está entendendo o poder desta palavra? Note aqui algo precioso. Jesus não disse: corram atrás das coisas. Ele disse: busquem o reino. Eu vou repetir: Jesus não disse: corram atrás das coisas. Ele disse: busquem o reino. As coisas vêm, mas não governam, não ocupam o trono do coração. Este versículo, ouvinte, é o antídoto contra a ansiedade. É o alicerce de uma vida espiritual equilibrada. Glória a Deus. Quem coloca Deus no centro nunca vive em falta do que realmente importa. Reino, irmãos, é justiça. Reino e justiça, eles andam o quê? Juntos. Não existe reino sem mudança de vida. Glorificado seja o nome do Senhor. E você precisa entender que o reino não é só palavra, é vida. Mateus 9,35 mostra 3 coisas que Jesus fazia. E quais são elas, irmãos? Ele ensinava, ele pregava e ele curava, irmão. Então precisa haver no reino de Deus o quê? Ensinamento, palavra, que é pregação, e cura. Ou seja, havia ensino, havia verdade e havia poder. Hoje muitos creem no poder, não é assim? Você pergunta: irmão, você crê? Creio. Mas rejeitam o ensino. Querem o milagre, mas fogem de quê? Do arrependimento. Precisa haver um conjunto, uma conexão entre as coisas. Mas o reino de Deus não funciona assim. Vamos ler Mateus 9,35. Olha o que diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e enfermidades. Você está entendendo? Jesus andava, irmãos, por todas as cidades e povoados. Jesus, ele ensinava nas igrejas, anunciava as boas notícias do reino de Deus e curava todas as doenças e enfermidades do povo. E este versículo revela o modelo completo do ministério de Jesus. Nada aqui é por acaso, tudo aqui é ordem divina. Perceba aqui, o versículo diz: percorria todas as cidades e
aldeias. Jesus não ficou parado esperando o povo vir até ele. O reino se move. O amor, irmão, vai ao encontro. Isso nos ensina que quem carrega o reino não se acomoda. Não podemos ter uma vida de comodismo, viver acomodado e dizer que estamos levando ou anunciando o reino de Deus. Você compreende isso? E continua o versículo dizendo: ensinando nas sinagogas. O ensino, o que é que ele faz? Ele corrige, ele orienta, ele fundamenta, tá entendendo? E sem ensino, o povo que se emociona, mas não permanece. Jesus primeiro ele forma a mente com a verdade. O ensino, irmão, ele fundamenta. Tá entendendo? Sem ensino, eu quero deixar claro aqui, o povo simplesmente se emociona. Precisa ver o ensino. Então, observe que Jesus primeiro ele se preocupa em quê? Em formar a mente, a sua mente, a minha mente, a mente do povo, a nossa mente com a verdade. E ele prossegue dizendo, pregando o evangelho do reino. Não era apenas religião, era o anúncio de que Deus agora governa. O reino chama ao arrependimento, à mudança e à submissão ao senhorio de Deus. E prossegue o texto dizendo, curando toda a sorte de doença e enfermidades. O reino não é só palavra, é poder em ação. Oh, aleluia, glória a Deus. Onde o reino chega, irmão, a dor recua, a enfermidade perde a autoridade e a esperança, o que é que acontece com ela? Ela nasce. Você está entendendo? Isso tudo, esse conjunto, esses atributos de palavras que eu coloquei aqui, é o que? É o poder do reino de Deus em ação na vida daquele que está fazendo parte dele. E deixe-me aqui abrir um parêntese, irmão, e lhe fazer uma pergunta: qual a diferença entre pregar e ensinar? Embora muita gente confunda, na Bíblia eles não são a mesma coisa. Mas Jesus fazia os dois, sabe por quê? Porque o reino precisa dos dois. Jesus, ele pregava e ensinava. E o que é pregar, irmão Neemias? Pregar, meu irmão, é chamar, é confrontar, é despertar. Ou seja, anunciar algo oficial. Isso é pregar. Quando Jesus pregava, ele anunciava o reino, ele confrontava o pecado, ele chamava ao arrependimento, ele despertava quem estava dormindo espiritualmente. A pregação, ela mexe com a consciência, toca o coração, exige uma decisão. Quer um exemplo? Mateus 4,17. Olha o que a palavra diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Pregação é como um alarme espiritual. Ela não explica tudo, ela chama. Agora já ensinar, o que é que o ensinar faz? Ele fundamenta, ele forma e amadurece. Quando Jesus, ele ensinava, ele explicava o reino, ele formava discípulos, ele corrigia pensamentos errados, ele dava base para permanecer na fé. O ensino, irmão, ele trabalha a mente da pessoa, ele forma o caráter da pessoa, ele produz constância. Você compreende isso? E eu quero deixar esse exemplo claro lá em Mateus 5,7, o Sermão do Monte, um ensinamento profundo e organizado. Ensinar, irmão, é como construir uma casa, com fundamento, com estrutura, com permanência. Por que Jesus fazia os dois? Porque só pregar, irmão, gera emoção sem raiz. E só ensinar
gera conhecimento sem fogo. Você está entendendo que precisa haver uma conexão, um laço entre os dois? Você está entendendo, irmão? Pregar e ensinar. Se você só pregar, gera emoção no povo, sem raiz. Se você só ensinar, gera conhecimento, mas sem fogo. Então, Jesus, ele fazia os dois. Jesus sabia que pregação sem ensino criava convertidos fracos. E ele também sabia que ensino sem pregação cria religiosos frios. Por isso, Mateus 9,35 diz: ensinando, pregando e curando. Dê um glória a Deus por isso. Essa é a trindade do ministério de Jesus e nós devemos, como seus discípulos, segui-lo. Pregação chama, ensino sustenta, poder confirma. Jesus ensinava, pregava e curava. E hoje não é diferente. A igreja precisa pregar para alcançar. A igreja precisa ensinar para afirmar. E a igreja precisa viver para testemunhar. E eu quero trazer uma ligação com outros versículos de apoio, que você depois pode ler com calma. Mateus 4,17, o reino começa com arrependimento. Mateus 6,33, o reino é prioridade. Mateus 9,35, o reino se manifesta em ação completa. Arrependimento, irmãos, abre a porta. Prioridade mantém o reino e ação, ela manifesta o reino. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. E trazendo hoje para os nossos dias, a igreja precisa voltar a esse equilíbrio. Você compreende isso? A palavra com verdade, pregação com autoridade e ação com amor. Nem só emoção, nem só conhecimento, mas um reino vivo. 1 Coríntios 4,20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Vamos repetir só o final, mas em poder. Tome posse, entenda bem, não é poder sem verdade, é poder que nasce da obediência. Aleluia, glória a Deus. E vamos, irmão, prosseguir. E eu quero que você entenda que o evangelho do reino de Deus, ele confronta. Meu irmão, minha irmã, o evangelho do reino não passa pano para o pecado. Você está entendendo? Eu vou repetir, o evangelho do reino de Deus não passa pano para o pecado. Para quem não sabe, eu vou esclarecer você. Passar pano para o pecado é uma expressão popular que significa minimizar, justificar, relativizar ou fingir que o pecado não é pecado, mesmo quando a palavra de Deus é clara sobre aquilo. Meu irmão, a gente não pode passar pano para o pecado. Jesus amava, mas ele confrontava. Você entende isso? Ele perdoava, mas dizia: vai e não peques mais. Precisamos, irmãos, ser fortes. Precisamos sim, nós precisamos ser fortes. Entenda que aonde o reino entra, o pecado é incomodado. A consciência desperta. O Espírito Santo trabalha. Em Hebreus 12,14 a palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, irmão. Não adianta você estar fazendo parte de uma congregação, cantando, louvando, marchando, pulando e tanto, etc. Se você não santifica a sua vida, a palavra diz que você não verá o Senhor. Quando eu falo você, eu me incluo também, viu? Nós não veremos o Senhor sem a santificação. A palavra está dizendo: procure viver em paz com todas as pessoas.
E tem muitas pessoas que não vivem em paz com as pessoas. Ah, mas eu estou certo. Ah, mas quem errou foi... Não, irmão, a palavra está dizendo: procurem viver em paz com todas as pessoas. E tenham uma vida separada para Deus. Vida separada para Deus. Porque sem essa vida santa, ninguém verá o Senhor. Este versículo, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, é direto, é sério e sem negociação. Não existe negociação neste versículo. Ah, mas eu posso fazer assim? Ah, mas dá para dar um jeitinho ali, para um arrumar. Não, irmão, não tem negociação não. Ele é direto. Ele não deixa espaço para a relativização. Você entende? Quando diz seguir a paz com todo, paz aqui não é concordar com o erro, mas viver sem ódio no coração, sem vingança e sem espírito de contenda. Você é um salvo, uma salva, irmã? Vai dar lugar para o ódio? Vai concordar com o erro? Vai querer se vingar de alguém? Vai viver com um espírito de contenda, levando e trazendo conversa, incentivando, motivando as pessoas a criarem conflito? Não, irmão. Por isso que ele diz: seguir a paz com todos. E ele prossegue dizendo: e a santificação. Santidade não é aparência, é vida separada, é decisão diária de agradar a Deus. Você tem uma decisão, um desejo constante no seu coração todos os dias de agradar a Deus? Vida separada é decisão diária de agradar a Deus. E ele prossegue dizendo: sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui está o peso da palavra. Não é ministério, não é título, não é dom, é santidade. É santidade, igreja. É santidade, irmão. É santidade, irmão. É santidade, irmão Neemias. Aqui é o peso da palavra. Não adianta, irmão, não tem arrumadinho, não tem passada de pano, não. E precisamos guardar isso no nosso coração hoje, que pregar sem confrontar o pecado é o mesmo que passar pano. Ensinar sem chamar a santidade adormece. Você está entendendo, irmão? Adormece as pessoas. Então Hebreus 12:14, ele desperta e alinha. Você está entendendo? Esse texto desmonta a ideia de um evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Esse texto, ele desmonta esse ponto de vista, essa linha de pensamento. Ele nos lembra que a graça não é licença para pecar. Eu já trouxe uma mensagem aqui falando sobre isso, que graça não é licença para pecar. Porque muitas pessoas agora se apossam da graça. Ah, irmão, não preciso fazer nada para ser salvo, só é ter fé, que é um dom gratuito. Não, irmão, vai nessa onda não. Você pode se afogar nela. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. E qual a aplicação para hoje? A igreja precisa voltar a buscar paz sem negociar a verdade. Amar pessoas sem tolerar o pecado, viver santidade sem hipocrisias. Meu irmão, essa palavra é forte, mas é cura para o nosso tempo. Você entende isso? Glória a Deus, isso é reino, dói às vezes, mas cura. E eu quero que você entenda que o reino muda as prioridades. Eu não sei quais são suas prioridades hoje, mas há um Deus no céu que lhe vê, que lhe conhece, ele sabe quais são suas prioridades. Mas precisamos entender que o reino de Deus, ele muda as prioridades. Em quem? Em nós. Quando alguém entende o evangelho do reino, algo acontece por dentro. A pessoa muda. Muda o jeito de falar, muda o jeito de viver, muda o jeito de decidir. Mateus 6:21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde é que está o teu tesouro? No reino? Deus não é opção, Deus é prioridade. Já não vivemos para agradar o mundo, vivemos para obedecer ao Rei.
Vamos meditar em Mateus 6,21? Vamos? Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Entenda que o coração da pessoa fica sempre ligado àquilo que ela considera mais valioso. É assim ou não é? É. Não. É assim. O coração da pessoa sempre fica ligado àquilo que ela considera mais valioso. E há aqui uma reflexão espiritual profunda. Jesus aqui revela um princípio espiritual absoluto. Ele não fala de palavras, fala de afeição. Jesus aqui não fala de discurso, fala de prioridades. O tesouro, irmãos, não é apenas dinheiro. Tesouro é aquilo que ocupa os nossos pensamentos. É aquilo que recebe o nosso tempo, aquilo que governa nossas decisões. Isso aí é o tesouro que a Bíblia está falando. Aí quando falo tesouro, o pessoal acha que é dinheiro, ouro, prata. Não, irmão. Você está entendendo? Aquilo que está ocupando o seu pensamento dia e noite. Aquilo que está roubando o seu tempo. Aquilo que está governando as suas decisões. Não há uma coisa que governa, né? Você não quer fazer, mas você faz, está sendo governado. As suas decisões não estão sendo tomadas pelo reino, não. Parece que tem alguém tomando as decisões por você. Você está entendendo o que Deus está falando? Onde investimos a vida, o coração vai atrás. É o que a palavra está dizendo. Por isso Jesus diz: aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Ele inverte. Você observou? Ele inverte. O tesouro puxa o coração. Mateus 6,33, a palavra diz: buscai primeiro o reino. Hebreus 12,14 diz: santidade como prioridade. Mateus 6,21 diz: o coração revela o verdadeiro Senhor. E Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Há muitas pessoas servindo a dois senhores? Mas deixa eu continuar o texto. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Irmão, é claro. É triste dizer, mas é a verdade. Há pessoas querendo, tentando servir a dois senhores. Não, sirva ao Senhor do reino. Ele está dizendo: ninguém consegue obedecer a dois chefes ao mesmo tempo. Para você entender melhor, a palavra está dizendo: olha, ninguém consegue obedecer a dois chefes ao mesmo tempo. Vocês não podem servir a Deus e viver dominados pelo dinheiro. Jesus não apresenta aqui isso como um conselho. Ele apresenta como lei espiritual. Não é um conselho, é uma lei espiritual. Ninguém pode servir a dois senhores. Não é difícil, é impossível. Eu digo a você, é impossível, irmão. Ninguém consegue servir a dois senhores. Dois senhores exigem obediência total. E o coração não se divide sem se perder. E quando ele diz odiar um e amar o outro, aqui Jesus mostra que sempre haverá escolha. Neutralidade espiritual não existe. Quando ele diz no final: não podeis servir a Deus e as riquezas. Riqueza aqui não é só dinheiro, está incluído o dinheiro também, mas não é só dinheiro. É tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus no seu coração. Tudo aquilo que está tentando ocupar o lugar de Deus no teu coração também é considerado riqueza. E Mateus 6,21 diz: onde está o teu tesouro? Mateus 6,24 diz: quem é o teu Senhor? Mateus 6,33 diz: qual é a tua prioridade? Depois você lê com calma. Eu boto esse versículozinho assim, que é para depois você ir pegar a sua Bíblia e folhear. Entenda que tesouro revela o coração. Senhor revela quem governa. Prioridade revela a decisão. Muita gente hoje quer Deus como Salvador,
e o mundo como Senhor. Mas Jesus deixou claro: ou Deus governa tudo, ou não governa nada. É você quem decide. Servir a Deus é entrega, não sociedade. E altar, irmão, não é negociação. Ponha isso na tua cabeça. Deus não quer apenas o que fazemos. Ele quer onde está o nosso coração. Não é sobre ter coisas, é sobre quem ocupa o trono do coração. Quem coloca o reino como tesouro tem o coração guardado em Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Eu quero lhe dizer, continuando esta mensagem, que o reino começa aqui, mas ele aponta para a eternidade. Jesus, ele disse lá em Lucas capítulo 17, 21, o reino de Deus está entre vós. Mas também disse em Mateus 25, 34, vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Aleluia, glória a Deus. Quem vive o reino hoje, irmão, vive em vigilância, vive em obediência, vive preparado, porque o reino que começou no coração vai se manifestar na eternidade. Você pode dar um glória a Deus por isto? Meu irmão, minha irmã, evangelho do reino não engana, não ilude, não negocia a verdade. Pelo contrário, ele salva, ele transforma, ele prepara o homem para viver debaixo do governo de Deus. Que Deus levante nestes dias homens e mulheres que não tenham medo de pregar o evangelho do reino de Deus, assim como Jesus pregou. E eu quero neste momento convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, para junto nós fazermos uma breve oração, agradecendo a Deus por esta mensagem, agradecendo ao Senhor nosso Deus e nosso Pai por estes poucos minutos que passamos aprendendo da palavra dele. Inclina a sua cabeça, se puder, junto com a minha, e ore assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta palavra, que o teu reino venha sobre nossas vidas. Governa, ó Pai, nossos pensamentos, governa nossas palavras, governa nossas atitudes, livra-nos de um evangelho falso e firma-nos na tua verdade. Que vidas sejam alcançadas, curadas e transformadas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós já te louvamos e te agradecemos. E diga amém e graças a Deus.